temos de trabalhar em conjunto. E eu sei que você é da área e poderia dar uma contribuição muito grande. Podemos sim, desde que a gente consiga colegas dispostos a trabalhar nesses GTs. A dificuldade, às vezes, é sim conseguir essa disponibilidade dos colegas. Uma vez que a maioria, às vezes você convida, olha, eu considero isso tema muito importante mesmo, tem que discutir, mas infelizmente eu estou mexendo com isso, com aquilo, eu estou muito atarefado, infelizmente não posso atender. Isso que a gente às vezes mais ouve. Mas o cerne da pergunta, se os GTs funcionaram nessa gestão, parabéns, uma boa iniciativa. Ok, então finalizamos a terceira etapa. A segunda pergunta extra foi cancelada pelo autor. Ela se destinava a uma pessoa e a gente tinha deixado claro que eram perguntas para os dois candidatos. Então, passaremos agora para a última etapa, que é a etapa do encerramento. Então, o candidato da chapa número 2, professora Márcia, terá 5 minutos para poder fazer as suas considerações e, finalmente, depois, o professor Fernando. Então, professora Márcia, da chapa número 2. Bom, para finalizar, eu queria novamente agradecer, né, a presença dos colegas que estão aqui até agora, alguns membros da chapa, que, né, estão se disponibilizando a trabalhar em conjunto, colocar o trabalho político que a gente iniciou, né, porque a gente sabe da importância do sindicato enquanto participação nas festas, mas ele não pode se restringir a só isso, né? Senão a gente brinca o seguinte: se o sindicato for só para fazer festas, fica uma agenda muito cara, né? Porque a gente contribui mensalmente, então a gente tem que ter uma atuação política, uma atuação jurídica muito grande no sindicato. E é isso que a gente tem fortalecido. Essa gestão, por exemplo, a gente ainda sabe que tem um pouco de reclamação acerca da celeridade das questões judiciais, por exemplo, mas nós nos empenhamos em deslocar um funcionário para o setor do jurídico, porque a gente sabe o quão importante é esse setor. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem falado nos departamentos é que a atuação do sindicato ela é dupla, né? Ela é tanto política quanto jurídica, só que muitas vezes, e a gente conseguiu reverter localmente questões que seriam judicializadas, mas a gente conseguiu intervir junto à administração e a gente conseguiu ganhar na política, na atuação da ASPUV, que é uma entidade respeitada e está cada vez mais respeitada. Hoje a gente nós aumentamos, né, passamos o número dos 1.000 sindicalizados, estamos com 1.045 sindicalizados. Isso é um reconhecimento também da atuação da ASPUV e da importância da gente ter um sindicato forte, né? O nosso compromisso é esse, de manter a ASPUV como um local prazeroso para os professores, um local de convivência, de bom convívio. A nossa casa a gente está pintando, ainda não pintamos ali de novo, aqui as professoras, aqui é a sua casa, mas ao mesmo tempo é uma casa que o professor sabe que vai vir e vai ter resposta para as suas reivindicações, é um local de resistência, é um local de reivindicação e é um local que minimamente vai defender os seus direitos e vai defender que você não tenha mais perdas de direitos no que for possível, né? A gente sabe que o que a gente tem vivenciado nacionalmente é um ataque ao direito dos trabalhadores, né? E nós somos professores e a gente tem que defender os nossos direitos aqui, e esse é o compromisso que a gente tem. Eu não vou voltar a falar nas questões nacionais, eu acho que a gente teria que ter mais tempo para discutir isso. Eu tenho um posicionamento realmente diferente do professor Fernando com relação a essa questão, porque, minimamente, eu tenho que dizer, quando eu cheguei lá em 2010 e eu vi as pessoas que estavam atuando, é claro que eu sabia que não era todo mundo vermelho ou PSTU, como o Fernando me dizia que eram, né? Tinham pessoas boas lá, a professora Marina, o professor Chu, que me fizeram aprender com eles. Eu lembro a primeira assembleia que eu tive que conduzir, logo que eu assumi a presidência, eu tinha que lembrar como eram as condições
do setor das federais, que eram impecáveis, direito de fala para todo mundo, tempo marcado para todo mundo. Então foi uma escola muito bacana que eu tive nacionalmente e que eu quis apoiar sim, porque o grupo de oposição que eu via, como eu disse, e eu vou retomar isso agora, é uma oposição vazia em que sentido? Como é um local altamente democrático, se você não concorda, você propõe um texto, você propõe alguma ação e aquilo é votado. Nós mesmos aqui na ASPUV, nos últimos 4 anos, nós propusemos textos para os congressos do Andes que foram, inclusive, encaminhados pela rejeição pela diretoria. E nós conseguimos, no discurso, na argumentação, fazer com que a diretoria não vencesse na argumentação. Então, dizer que as coisas ou os descalabros que o Andes tem é por culpa de diretoria ou não, é não nos ver fazendo parte do Andes. Nós somos parte, nós somos seção sindical do Andes, assim como todas as outras universidades. As 12 universidades que saíram para ir para o braço sindical do governo, que é o PROIFES, estão voltando, estão lutando para voltar para dentro do Andes. A UFMG está nessa empreitada, a Federal de Ceará, a Federal de Goiás, a Federal do Rio Grande do Sul, em todos os locais o Andes está presente e a ASPUV tem feito um papel protagonista nos últimos tempos de atuação, tanto para manutenção do curso do que está dando certo, quanto para modificação do curso do que a gente acha que tem que ser modificado, mas com propostas e não simplesmente criticando. Essa é a postura que a gente tem tido nos 2 últimos anos. Eu sei que muita gente não me conhecia 2 anos atrás e pensava, né, o mesmo discurso que eu ouvi lá em Manaus, de colegas que estavam presentes, dizendo ela é nova, ela é do Colune, ela é mulher, como algo positivo. Quando a gente voltou de lá, os mesmos argumentos eram usados como algo negativo. Eu acho que nesses 2 últimos anos a gente pôde mostrar que a questão da diferença da carreira ela é uma questão puramente política, porque a gente tem que reforçar que somos todos professores universitários, todos temos a natureza do trabalho de fazer pesquisa, ensino e extensão, e nós, da chapa ASPUV, para terminar, ASPUV independente e atuante, além dessas atribuições que a gente tem, a gente também se compromete para fazer o trabalho político local e nacional. Com isso eu finalizo e agradeço a presença de todos. O professor Fernando terá os 5 minutos para fazer as considerações e encerramento. Bem, novamente eu quero agradecer, né, a presença dos colegas aqui, e também do professor Leonardo, do professor Cleo, claro, mais uma vez manifestar a minha alegria, né, pelo fato de se ter divorciado. Acredito que um debate como esse aqui é muito importante. E fizemos aqui debate de ideias. Então, quando, por exemplo, foi levantada aqui a questão dos GTs, eu disse, se nessa gestão criaram os GTs e funcionaram, parabéns. Agora, lógico que num debate desse aqui, não significa que existam outros pontos que eu não concorde com essa administração. Evidentemente, que aqui no debate, por motivos óbvios, a gente colocou os pontos que a gente diverge. Afinal, é um debate. Né? Vamos debater ideias conforme estamos fazendo aqui desde o início. Bem, também gostaria de enfatizar isso aí que eu disse, mas eu quero enfatizar. O Andes precisa colocar o professor como protagonista de todas as suas ações. Caso contrário, vai se distanciar cada vez mais da base, como, na verdade, já vem distanciando. Porque, muitas vezes, também, um outro fator, claro, entre outros, que está causando essa apatia em nossos colegas, vem também como consequência. Você pega daquilo que vem discutido no ano. Pegue o caderno do último congresso do ANES. Vocês vão poder constatar quanto por cento do que foi discutido ali durante uma semana tem, de fato,
interesse direto do professor. Lógico, não estou aqui dizendo que o sindicato deva fechar os olhos para outras questões, inclusive questões sociais. Mas o professor tem que estar em primeiro lugar, porque a razão de ser do sindicato é o professor. Também, sobre a nossa chapa, vocês podem observar que nós procuramos mesclar essa chapa com nomes mais experientes, não vou dizer que mais velhos, né? Mais experientes, com colegas mais novos, para que eles possam adquirir a experiência necessária para dar continuidade ao nosso trabalho. Essa é a nossa intenção. É preciso envolver novos colegas, novas cabeças, que tenham outras ideias, sangue novo no sindicato. Isso é o que nós procuramos fazer nessa chapa comprometida com a base. Bem, outro fato são outras questões que eu acho, por exemplo, que nós, pessoas agora, eu falei muito do Sindicato Nacional, mas falei pouco das questões, por exemplo, locais. Mas acho que o sindicato, por exemplo, apenas para ficar um exemplo, em termos de questões internas. Bem, me perguntaram, eu tive uma pergunta dessa lá em Florestal, né? O professor me questionando como é que resolveria um determinado problema. O que eu disse para ele foi, inicialmente a gente deve procurar o caminho mais fácil, o administrativo, procurar se informar bem. Nós temos uma assessoria jurídica para isso, para nos auxiliar, procurar resolver o problema administrativamente. É mais rápido, é bom para todos. No entanto, se não for possível resolver administrativamente, nós temos uma assessoria jurídica e devemos procurar defender os direitos dos nossos colegas, no caso, por via judicial. Finalizando, caros colegas, eu quero pautado, nos princípios que aqui defendemos nesse debate, pautado principalmente nos princípios constantes do nosso manifesto, eu quero solicitar não apenas o seu voto, o seu apoio, mas, sobretudo, sua colaboração, independentemente de qual chapa esteja apoiando hoje, na condução dos trabalhos nos próximos 2 anos. Muito obrigado. Então, encerramos as 4 etapas do nosso debate, fazendo só um convite aí para na próxima terça-feira, dia 15 de abril, a eleição, que ocorrerá em vários setores. Esses setores já estão disponíveis nos pontos dos departamentos, os locais e os horários definidos, no site também das CUT, também já estão todos inscritos. Gostaria de agradecer aí a presença de todos. A gente tentou, nós da comissão, sermos o mais imparciais possíveis, tentando controlar com maior rigidez, aquilo que foi proposto, justamente para ser imparcial, não dando privilégio para nenhuma das duas. Okay? Então a gente gostaria de agradecer aí a presença de todos. Um abraço a todo mundo. Boa noite.